Fala pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é o Marcelo. No vídeo de hoje eu venho trazer uma nova proposta. A gente sentou no escritório e resolvemos abrir o nosso briefing dos processos para vocês. O que a gente faz numa ação judicial, qual é a proposta que a gente tem numa ação judicial e como a gente faz para chegar a um determinado objetivo, usando como exemplo prático alguns casos. Então é isso que eu quero trazer para vocês verem como é que a gente trabalha. Tá? A gente normalmente se reúne, discute o assunto para depois fazer a ação judicial. Então é isso. Espero que você goste desse vídeo. Se você gostar desse vídeo ou não, deixa aí o seu comentário. Isso é importante para a gente, para saber se a gente está seguindo no caminho correto, para saber se a gente está tirando a dúvida de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar dúvidas aqui, tá? Então é isso aí. Espero que você usufrua esse vídeo e a gente se fala aí no final. A gente tem a experiência de ter trabalhado em todas as etapas. Então nós temos aí quantas etapas? 7. Exame intelectual, né? No exame intelectual tem 2 etapas. Exame, a prova objetiva, redação. Depois vem psicotécnico. Nós temos muitas ações aí. Nem muitas, porque acabou que o pessoal não se interessou tanto, mas temos estratégias muito boas. Depois tem o exame antropométrico, a gente tem cliente, o Fernando, no curso, né? No curso atual tem o Fernando, que é cliente, nós temos outros clientes também. O Rafael, que vinha aqui sempre, ele é de 2010, o concurso de 2010. O Rafael policial? Que vem aqui de vez em quando, quer dizer, vinha, né? Do tempo que não vem. Exame médico, a gente tem, segunda-feira que passou, nós tivemos uma perícia, né? Um rapaz que tem um problema de vista. Já tem não. O médico falou que pelo menos 30 dias, até 30 dias já dá o resultado para ele. A gente tem vários outros exemplos. O candidato se formou agora no dia 28 de junho, que tem problema de exame médico, fez a perícia judicial e teve sucesso. Exame toxicológico, a gente tem cliente também, não é muita coisa, porque quase não há problemas, né? Mas a gente tem também com sucesso. E o carro-chefe, que é o exame social documental. E dentro do exame social documental, o que não falta ações, cada um de ações diferentes. Variação de ações. Nós temos lá, idade, o candidato sendo reprovado por Lei Maria da Penha, registro de ocorrência por Lei Maria da Penha. Nós temos testemunha que não informou, testemunha que informou que foi testemunha no registro de ocorrência. Esse é um caso bem interessante, que a PM suspeitou que houve um evento, um furto, e ele estava presente nos 2 furtos. Coincidentemente, a PM suspeitou que ele poderia estar envolvido, foi reprovado por isso. E nada ficou constatado que ele era apenas testemunha, foi reprovado por isso. Então, assim, a polícia não facilita em nada. A gente, inclusive, perdeu a ação, que a gente entrou com uma forma, né, uma metodologia diferente. A gente vai tentar fazer uma outra ação também. Então não deu certo muito bem. Nós temos também punição militar, né? Quem já dirigiu sem CNH. Sim, CNH. Tem também, deixa eu ver o que, tem envolvimento com pessoas que tenham terceiro, né? Envolvido com ilícitos. Mas o que denúncia anônima. Denúncia anônima? Tem. Olha, de fato, eu acho que eu nunca vi. Recentemente da entrada, aquele menino. O Anderson. Eu ia falar, pode falar o nome, é o Anderson. Aquele rapaz, né? Barba. Isso. Não, de barba? Tem barba. Hoje em dia todo mundo, né? Pois tá quase que uma moda. Tem o Anderson também, eu não sei o sobrenome dele. Aquele que foi denúncia anônima. Tem o Rafael. Esse é o das fotos? O das fotos. Mas eu acabei que não entrei nesse mérito na ação, não. Das fotos, não? Já saiu o resultado dele? Não, a José pediu juntar um documento, eu fui ontem no fórum e pedi para juntar. A procuração que foi sem assinatura. Não houve uma falha, sem assinatura não, sem data. Aí como ele foi comigo no fórum, aí a menina certificou. Tá sem data aqui, eu falei, mas o cara tá aqui comigo. Aí na hora ele fez a procuração e já tá resolvido. Aí a juíza vai analisar. Pode ser que semana que vem saia a decisão favorável ou não. A gente espera, né?
Então, o que não falta é tipo de ação. E tem uma ação bem legal, que é essa ação que a Cristiane está fazendo. A gente, por incrível que pareça, foi a minha primeira ação em concurso público. Sério? Qual é a minha primeira ação em concurso público? Vocês sabem? Não, se for a sua primeira ação é essa que eu tô fazendo. Foi a minha primeira ação. Falta o exame. Mas não foi especificamente na Polícia Militar. Não, foi do bombeiro. Foi do bombeiro, né? Bombeiro. Eu me lembro de você acho que falando da mãe da pessoa, né? Isso. Falou alguma coisa sobre a mãe do rapaz do candidato. Minha especialidade é previdência. Né? Minha origem com o trabalho advocatício é previdência civil, né? E militar, é o que eu trabalhava. Salvo engano, o insight para começar essas ações foi dado pelo próprio candidato para você. Na verdade, o que aconteceu? Ele começou a indicar. Não era uma coisa que eu gostava de fazer. Ele começou a indicar. Na época tinha um colega que trabalhava comigo, eu fui sócio dele posteriormente. E aí ele falou, você faz isso. Aí começou a vir várias ações e tal. Na semana passada não veio um rapaz aqui, semana retrasada. Eu tive com o Anderson e fui almoçar com ele. Né? Foi. Depois veio outro rapaz que ficou me esperando um tempão, o Azevedo. Sim. Você até desceu para falar com ele. Ele foi a segunda ação. A ação dele ele foi reprovado em 2009, em concurso da polícia de 2009 ou 2008, eu não estou lembrado o ano. Foi reprovado na pesquisa social. Ele foi cliente de um outro advogado, perdeu, a gente pegou a ação e botamos ele dentro da polícia. Ele, de fato, da Polícia Militar, ele foi o primeiro cliente. Então, 2008 ou 2009. Da pesquisa social, na sua avaliação, qual deles é o de mais difícil de resolução? Omissão. A gente esqueceu de falar, omissão. O Marcelo sempre fala isso, que é mais difícil. É porque o juiz entende o seguinte, se o candidato está omitindo alguma informação, pode ser que ele esteja querendo, de fato, esconder alguma coisa. Então, apesar da PM ser a obrigação da PM descobrir aquilo ali, entende-se que ele não está sendo leal. Então, os juízes, quando não são favoráveis, ele pensa nessa questão de lealdade. Mas omissão de todas as formas, por exemplo? Não, a omissão de que teve passagem em repartição só judicial, isso, não em relação a uma outra pessoa. Não falar que, por exemplo, meu pai foi preso. Às vezes a pessoa não sabe. Não, omitiu. Né? Omitiu. De qualquer forma, omitiu. O juiz entende isso. Recentemente eu fiz um vídeo, parece que foi uma live, né? E nessa live eu falei, gente, não omite nada, porque a PM vai descobrir. Então o objetivo o candidato tem que preencher o inventário pessoal com todas as informações. De preferência que ele procure um profissional, um advogado da área, né? E converse, olha, vou fazer pesquisa social, tenho esse problema, o que você acha? É claro, o advogado vai cobrar, porque é um trabalho, né? Vou orientar ele ali, mas vai evitar um problema de uma ação judicial. Quantas vezes foi o que aconteceu com a gente com aquele rapaz. A gente já resolveu vários problemas aqui sem o cara ter que fazer uma ação judicial. O candidato com o registro de ocorrência, com o processo, resolvemos num bate-papo, né, com a orientação, antes do preenchimento do inventário. Porque a PM, ela quer saber a verdade. E muitas das vezes você fala, a PM vai lá e descobre, olha, fulano tem um registro de ocorrência e tem um processo. Aí o cara fala, mas é que não aconteceu nada. Ele tem que explicar o que aconteceu. Se ele explicar exatamente o que aconteceu, a PM vai se convencer realmente que não foi nada. Então, o grande erro dos candidatos, nesse momento, é explicar. Então, se ele pegar e explicar exatamente, juntar documentos, juntar declarações, depoimentos de testemunhos, a PM vai ouvir e vai... Estou dizendo que isso já aconteceu várias vezes conosco. Ou até mesmo que reprove, o juiz vai ver que a pessoa estava de boa fé, Sim. que a PM... Pois fica mais fácil do trabalho do advogado. Voltando agora um pouco no tema aí da etapa médica, como é que você avalia a possibilidade de um candidato com descromatopsia? O que você vê no judiciário? O Eduardo está querendo ter benefícios próprios. Não, então, o que acontece? No exame médico, assim como qualquer tipo de ação, qual é a obrigação do advogado? Qualquer tipo de ação, qualquer ela, independente se é concurso público ou não. A obrigação do advogado é provar o direito do seu cliente. Né? Numa regra geral, o ônus da prova é sempre daquela pessoa que está
alegando. Então, se você ingressa com a ação, seja ela qual for e qual tipo de ação for, e você está pleiteando um direito, a regra geral é que você prove que aquele seu direito está valendo, que você realmente tem direito. No artigo do CPC, eu não lembro, 373, Eduardo? Sobre? O ônus da prova? Sim, 373. 3731. 3731, ele diz que cabe ao autor o ônus de provar o seu direito. E cabe ao réu, no caso do inciso 2, fala aí, Eduardo, me ajuda. Não lembro, não sabe. Quanto ao ônus do réu? Do réu sobre a motivação para modificar o direito do autor. Então, cada um prova. E quando se trata de concurso público, a obrigação do candidato se potencializa. Por que se potencializa? Porque a PM ela tem, em tese, essa presunção de veracidade. Esse que é o problema. Então, além do autor ter que entrar com a ação e provar que aquele direito dele, né, que ele tem direito realmente, ele tem que provar de forma dupla, porque a PM, se a PM não se manifestar em nada, ela já está certa. Então, esse que é o grande problema. Muitas das vezes as pessoas entram com uma ação não ganha, porque não é observado isso, entendeu? Então, assim, quando a gente vai para a questão de escromatopsia, que é o daltonismo, o que o candidato tem que fazer é o seguinte: lá no edital está dizendo, não é permitido ter o problema de daltonismo, hein? Porque tem vários níveis, né? Tem a gradação. E não é permitido em nível nenhum. Bom, se você fala para o juiz que você tem condições, né? Você vai procurar um médico, procurar um profissional especializado, você vai lá e fala, eu tenho condições, o médico está dizendo aqui que eu tenho condições, que isso não vai me atrapalhar nada. Você leva isso para o judiciário faz uma perícia judicial e constata que mesmo você tendo um problema, esse problema não te incapacita para a atividade de policial militar, a probabilidade de resultado na ação judicial é muito grande, entendeu? Então, assim, nós tivemos recentemente uma possibilidade de fazer uma ação dessa, só que houve algum problema, a gente não fez, mas eu já vi jurisprudência, apesar de ser a minoria, a maioria do entendimento, vamos dizer, a maioria quase que absoluta, o entendimento dos juízes é que não pode, né? Mas o que está acontecendo é que às vezes o advogado não consegue mostrar para o juiz que o cara tem essa capacidade. Então ele tem que bater na tecla ali, observando essa regra aí da prova, né? Ó, o autor está provando, eu queria uma perícia, e aí se ele conseguir mostrar realmente que ele tem capacidade, ele vai seguir aí. Eu acho que, apesar de ser muito difícil, eu acho que existe sim uma grande possibilidade, tá? O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu dar uma olhadinha na hora. O que a gente vai fazer aqui? A Cristiane, ela está fazendo justamente essa ação que deflagrou todo esse trabalho nosso. Um candidato foi reprovado. Me conta aí, Cristiane, você atendeu ele e qual é a história dele? Qual é o concurso dele? Ele foi reprovado em que etapa? E quais são as expectativas que você levou para ele? Ele foi reprovado no concurso de 2014, ele foi no psicotécnico, então ele faltou o exame, a nota do exame. E eu falei para ele que, mostrei uma ação nossa recente, que foi exame médico, a gente ganhou inclusive a liminar, e falei para ele que primeiro que o chefe do CRSP não divulga o restante das etapas, né? O cronograma. E que ele tem que ser pessoalmente, que tem uma lei estadual 77, com inciso. O artigo 77. Não, a Constituição Federal. A Constituição Estadual. Trata 77. Não, 294, perdão. Não, não é 4, não. É o 6. É o 6. Eu sei que é 77, eu sei que não sei se é o 6 ou o 7. Isso. Que fala que concurso público tem que. Aí ele foi e falou assim. Aí ele foi e me perguntou: ué, mas mesmo muita gente ter acontecido a mesma coisa que eu. Eu falei assim: tá bom, mas você não foi. Se você não for, você faltou. Se você faltou, não tem, a PM não tem como provar que você chegou, o que aconteceu de fato. Então,
Se ela não provar que foi notificado pessoalmente, se você não assinou nada, que tem que ser pessoalmente, tem que ser você. Falei pra ele, você tem que assinar dizendo que você recebeu. Se você não recebeu, então você não foi notificado. Se você não foi notificado, então o seu direito é muito bom. Ele ficou bem animado. Esses dias ele já até me perguntou sobre o TAF. Já tá animado. Já até perguntou, foi, Eduardo? Foi quando o Eduardo perguntou sobre o teste, como é que é, da barra, foi ele que estava perguntando. Vai ser que ele ganha liminar, a gente ganhou liminar agora. Isso que eu falei pra ele, aí ele ficou muito animado, e tanto que ele me perguntou esses dias, doutora, é sobre o TAF. Eu falei assim, não, é como um chá no edital, porque ele falou, não, eu vi que tinha flexão do braço. Aí eu ainda falei assim, Eduardo, aí foi o Eduardo que perguntou, não, é pra mulher, eu falei com ele, então ele tá bem animado, porque senão ele não tava já querendo, porque a próxima etapa, né, já é essa etapa. Tá se preparando, a expectativa dele foi boa, o Eduardo não participou não, saiu. Mas você já fez a petição inicial? Já, então, tá faltando só uns detalhes. Na verdade, a minha dúvida é na montagem dos documentos, porque tem uma ordem, que é só essa. Eu já até peguei que ele está ausente, né, que foi ausente. A minha dúvida é só nos documentos. A petição eu já... Tá. Eu não vi a petição ainda, né, pra gente fazer aí o nosso briefing, mas em regra geral a gente divide a petição em algumas partes, né? A primeira parte lá é para onde o processo, para onde você está sendo direcionado. A gente tem uma estratégia ali, por uma questão mais de estratégia mesmo, né? Que a gente tem que direcionar a nossa ação lá para a vara de fazenda. Isso. E depois vem a parte de qualificação. Na qualificação a gente bota a fundamentação, né, que é o artigo 77.6 da Constituição Estadual. Essa é a primeira parte. A segunda parte vem a questão toda da gratuidade de justiça e logo em seguida entra na parte de fundamentos, os fatos, os fundamentos, né? Uma coisa que é importante, tem que ficar bem claro, é que o candidato ele não tem conhecimento da questão. O que diz o artigo 77, inciso 1, inciso 6 da Constituição Estadual? Que dentro de um concurso público, os candidatos, quando eu falo dentro do concurso público, é concurso nível estadual. Concurso municipal é uma outra regra, apesar de eu entender que para concurso municipal também vale a mesma regra, né? Federal já é uma outra regra, porque a Constituição Federal ela não tem ambiência nacional. De forma que a gente também tem que entender que, assim, pelo sentido da simetria, nós temos a Constituição Federal, temos a estadual. E como nós não temos a municipal, ela atenderia à estadual, né? Isso, justamente. Né? O raciocínio é perfeito. Então, assim, esse inciso é bem claro que diz que o candidato tem que ser convocado de duas formas. Por meio de publicação de diário oficial, por meio de notificação pessoal. Essa notificação ela é personalíssima. E aí, por que ela está dentro do artigo 77 da Constituição Estadual? Porque dentro do artigo 77 ela trata sobre administração pública. Então tudo que é relacionado à administração pública estadual está dentro desse artigo 77. Né? Criação de cargos, os princípios. Quais são os princípios básicos? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos elencados ali no 37, né? Todos no 77 no 77 e no 37 da Federal. E o 37 da Federal. E o principal artigo para a gente a legalidade. Ou seja, tem que estar escrito em uma norma. E o da publicidade. Para o caso específico aqui, é o da publicidade. Todo ato tem que ser publicado. Todo ele. Então, se a convocação de um candidato ela se dá de um concurso público, ela tem que ser feita de forma pública, ela tem que ser publicada em diário oficial. E a gente, como cidadão, a gente não pode se esquivar de qualquer coisa dizendo que não tem conhecimento. Por mais que a gente não tenha acesso ao diário oficial, seja ele municipal, estadual ou da União, está sendo publicado. Hoje em dia é mais fácil, você entra na internet e você acha. Tá? Então está publicado. Só que a pergunta na prática, quem tem acesso?
quase ninguém tem acesso. Pessoas, né? Pouquíssimas pessoas. Então essa é uma vantagem. Por isso que o inciso 6, ele diz assim, tem que ser publicado, porque é uma obrigação da administração pública, e como nem todo mundo tem acesso, tem que haver notificação. Pessoalidade, né? Pessoalidade aí. Pessoalidade, justamente. Então, vou dar um exemplo, que esse caso é bem legal, porque foi a primeira ação que eu fiz, né, de concurso. E quando eu passei, a primeira vez que eu passei em concurso público, eu recebi um telegrama. Passei em concurso público da Marinha, Escola de Aprendiz de Marinha. Recebi um telegrama na minha casa. Tem esse telegrama até hoje. Até hoje eu tenho esse telegrama guardado lá, dizendo Marcelo Barbosa Fernandes. Cara, isso é um marco, é um prêmio que o candidato guarda. Então, assim, se a banca examinadora não cumpre isso, e o Estado não fiscaliza isso para cobrar, eles têm que ter o ônus dele. Ou seja, então o que a Polícia Militar, no caso da gente aqui, o que ela faz? Ela publica isso nas redes sociais. Desculpa, na internet. Ela cumpre só uma parte, né, do que é Cumpre determinado uma por parte. lei. Então ela tem que dobrar os meios. Além de publicar no Diário Oficial, que é obrigatório, além de notificar pessoalmente, ela tem que publicar na internet. Tá? O problema é que isso gera um custo. Mas o custo está lá na inscrição, o cara está pagando para isso. Tá? E o que acontece? Qual é o problema disso aí? É que, segundo os estudos atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, em torno de 70%, vou melhorar o raciocínio, o dado estatístico, em torno de 30% da população carioca, fluminense, na verdade, do estado do Rio de Janeiro todo, não tem acesso à internet. Não tem acesso nenhum à internet. Então, se a gente pensar que algum candidato que está inserido desse concurso público, está inserido dentro desses 30%, acaba que está sendo desigual. E aí a gente viola um outro princípio da Constituição Estadual e Constituição Federal, que é qual? O princípio da igualdade? O princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Porque todos os candidatos têm que ter o mesmo tratamento. Pô, se eu sou candidato, moro no centro do Rio de Janeiro, tenho acesso à internet, aquele outro candidato, ele mora também... numa região rural, né, que não tem acesso à internet tão fácil. Como assim. é que faz se ele não tem acesso? Então aquele que mora lá no interior, marca distante, né? ele tem que ter um tratamento diferenciado, mas para poder igualar ele àquele cara que tem o acesso. Como não foi feito isso, como é que se faz isso? Notifica ele por meio de correspondência. Como não foi feito isso é um ônus da administração pública. Não pode haver um tratamento diferenciado. Então, nesse tipo de ação, nós temos 3 situações, 3 fundamentos jurídicos. O artigo 37, caput da Constituição Federal. O artigo 77, caput e inciso 6 da Constituição Estadual. E o artigo 5º da Constituição Federal, que trata da isonomia. Princípio da isonomia, o próprio caput, ou o inciso 1º também, não sei se aplica o inciso 1º, mas não é uma coisa que a gente precisa se preocupar nos detalhes. Tá? Então essa é a fundamentação que a gente usa. Então a Polícia Militar, a autoridade que é responsável pelo certame, ela viola 3 dispositivos aí. O artigo 37, o artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, a conduta ela é inconstitucional, e o artigo 77.6 da Constituição Estadual, que também viola o princípio, os princípios constitucionais. Então a conduta não é ilegal, a conduta é inconstitucional. Entendeu? Então assim, tem funcionado, a gente tem conseguido resolver os problemas de vários candidatos nesse sentido. E qual é o maior problema? Quando o candidato ele falta, muitas das vezes ele não sabe. Ele faz o recurso. E diz que estava doente. Qual é o erro do candidato? Diz que estava doente. Justificar uma coisa... Não, a ideia, ele quer justificar, mas ele mente. Justificar com uma mentira, né? Uma mentira. Esse que é o problema. Ele justifica ele inventa porque ele tenta se safar. Quer saber? Eu vou falar que eu estava no médico? Não estava. Ele nem sabia do negócio. Então ele não estava no médico. Aí ele inventa uma história dizendo que vai se dar mal, porque... Por que o judiciário não aceita essa tese de apresentar exame médico, atestado? Porque
Porque está dizendo o seguinte, você não sabia que tinha que ir? Fosse de ambulância. Porque e o outro cara que acordou 5 da manhã, que mora no interior e foi para lá? Aí, eu vou tratar ele diferente também? Então o judiciário fala assim, não vou tratar diferente. Se você sabia que tinha que ir, dá seu jeito, ligasse para a polícia, mandasse o pai lá, dava seu jeito. Eu não vou fazer. Então o judiciário, para não violar o direito de outro candidato, ele não vai te dar esse direito. Entendeu? Então não tem que ficar inventando essa história, porque não vai colar. Muito tempo atrás colava. Por que colava? Porque era previsto no edital. O edital do concurso falava assim, olha, o candidato que faltou, se provar o porquê faltou e for um motivo justificável, aí a gente, motivo de saúde, né? Motivo de saúde, a gente dá outra oportunidade. Só que todo mundo ficava doente. Então o concurso não andava, porque todo mundo ficava doente. Hoje eu não vou, tal, ficava com medo. Porque é normal o candidato, eu fui concurseiro, eu sei, é normal o candidato, eu não vou, estou com medo, não estou preparado. Nunca está preparado. Ele só está preparado para uma etapa. Qual é? Exame intelectual, porque não tem jeito, está marcado. Sim, esse aí é inexcusável. Não tem jeito, aí o cara não vai faltar, se ele faltar ele perde. Então assim, não adianta o candidato ficar inventando historinha. Se ele faltou, primeira coisa, no recurso administrativo, eu acho que tem que fazer o recurso administrativo, apesar de eu sempre ser contra, mas eu acho que tem que fazer o recurso administrativo sim. E falar assim, eu faltei, porque eu não sabia que a data era hoje. Ele vai dizer, eu não sei que a data era hoje. É claro que ele não vai tentar, ele não vai enganar o sistema, porque se enganar o sistema, ele pode ser reprovado depois por burlar o sistema. Né? Por isso que eu sempre falo, se tratando de concurso público, toda a conduta tem que ser acompanhada por um advogado, principalmente um advogado especializado, que ele vai dizer para ele, olha, faz isso, não faz. É claro que aquele candidato que está mais inteirado do concurso público, ele já não precisa disso, porque ele já tem as informações, né? Mas aquele cara que se sente inseguro, eu acho que ele tem que procurar um profissional para orientar ele. Então, no caso aqui, o que ele tem que fazer? Faz o recurso administrativo, que em regra são 3 dias úteis, depois da reprovação, e fala, olha, coronel, major, seja lá quem for responsável, fala, olha, eu não sabia dessa data, como é que eu ia comparecer? Ninguém me notificou. Diz lá a Constituição Estadual, no artigo 77, inciso 6, que eu deveria ter sido notificado, eu não fui notificado. Pronto, faz o recurso. Faz isso. Não precisa apresentar atestado médico, não precisa apresentar nada. E aí o que vai acontecer? Vai perder? Vai perder, a polícia não vai facilitar para você. Ingressa com a ação judicial e aí o resultado é esse aí que a gente está tendo. Nós demos entrada aí semana passada em uma ação, no dia seguinte o juiz deu liminar para voltar ao certame. A gente apresentou isso aí. E o candidato ficou 2 anos tentando encontrar o resultado, porque realmente ele faltou, não sabia o motivo, ficou durante 2 anos tentando saber o motivo, porque ele não sabia o motivo. Porque ele foi reprovado. Porque ele foi reprovado. Estava inapto, dele é inapto. Veio inapto, mas porque faltou. Né? Então foi isso. Então assim, tem funcionado essas orientações que a gente vem dando. Então o nosso processo tem que basear nisso. Só que nós temos algumas coisas a mais aí. Então nós endereçamos para a Vara de Fazenda. Depois a gente montou lá a qualificação da pessoa, né, do candidato, o nome, os dados completos, a fundamentação na própria qualificação e o réu, que no caso o réu aí é o Estado. Por que a gente não faz a unidade de segurança nesse tipo de ação? Porque tem que apresentar geralmente outras provas e mandar de segurança não precisa. Tá não cabe prova, né? Não cabe prova. Tem que ser um momento. Então, assim, às vezes o candidato vê, vou fazer um mandado de segurança, que a gente recebe muito. Todos eles vêm aqui pensando só no mandado de segurança. Não, vem falando, né? Vai fazer o mandado de segurança? Mas esse rapaz, como ele não é concurseiro, ele tá, ele é muito, assim, ele não... Muito leigo, né? Não, assim, ele meio que falou, não estava acompanhando, não sei nada. Eu falei, por que você demorou? Falou, não, porque eu não sabia, e o Rich que me indicou, que falou. Eu particularmente não gosto. Eu acho o mandado de segurança um excelente instrumento. Mas dependendo do que o cara tem em mão, eu não faço. Prefiro a outra ação. Por mais que, mas você vai demorar. Não vai, é tudo a mesma coisa, não muda em nada. Mas se você tiver todas as ferramentas em mãos, todas as provas em mãos, o mandado de segurança é uma excelente ferramenta, que ali vai ser muito... Ele é célere, né? Célere, muito perfeito. Tá? Então nesse caso a gente não faz justamente por causa disso mesmo.
se a PM lembra o que eu falei no início, a PM vai dizer não, ela tem presunção de veracidade. Se ela disse que você faltou, o juiz vai entender que você faltou mesmo, independente de qualquer coisa, inclusive foi notificado para isso. Então, como é que você prova que você não foi notificado? Essa é a pergunta. Então, se você fizer uma mandado de segurança, não tem como. Pois é, porque você vai ter que pedir que eles apresentem, né? Justamente. E aí é uma coisa posterior. É o que a gente tem, com base nisso aí, numa ação comum, num procedimento comum, que tem dado certo. Porque em determinado momento, o juiz pergunta pra gente: vocês querem se manifestar em prova? Não é isso? Sim. E aí a gente fala: não, a gente quer sim. Já que eu estou alegando que eu não fui notificado, e que a PM está dizendo que eu fui notificado, então traz. Ela presente, né? Presente a notificação, com a minha assinatura, inclusive, com a assinatura do candidato. A pergunta é: qual foi o candidato, pelo menos no concurso de 2014, dos 105 mil candidatos que foram notificados? Não teve. Não é prática. Não é a prática. Não é a prática dele. De repente no próximo. Não, Pode ser no próximo. Sim, justamente o que eu ia falar. Mas tem que ser, eu acho o seguinte, tem que ser justo. A coisa tem que ser legal para todo mundo. Entendeu? Agora, se está sendo desleal com alguém, esse alguém tem que ter o direito. Nós estamos dando praticamente uma aula tácita para a PM do que eles têm que fazer. Fazer. Nesse concurso de 2014, nós estamos dando uma aula tácita. O próximo. Quando vocês forem fazer uma notificação, faz por telegrama, né? Eles acabam. E o legal, aí eu vou falar na câmera, né? Para o candidato. O candidato do próximo concurso, se ele ficar atento às dicas que a gente dá no YouTube, nas redes sociais aí, ele não vai ter problema. Entendeu? Não vai ter. Primeira dúvida, procura uma pessoa especializada. Procura um advogado. O cara fica com medo de procurar médico e advogado. Se o cara está com dor, procura um médico. Eu sou assim. Eu não procuro. Se está com dúvida jurídica, procura advogado. De preferência, advogado especializado. Pois é, não vai procurar assistente social. Não vai resolver. Deputado, vai procurar vereador e o governador. Não resolve, gente. Não vamos fazer mandado de segurança. Justamente por essa questão ainda a gente ter que provar, porque se a gente não provar, a PM vai ganhar. Como é que você prova que você não foi notificado? Não tem. Então você pede a PM para provar. Existe uma forma de inverter esse ônus, né? Porque a prova está nas mãos da Polícia Militar, ela detém isso. Se ela te enviou um AR, ou é um telegrama ou é um AR, é uma coisa parecida com essa. Você assina e isso volta. Né? Volta lá para a Polícia Militar ou para a banca examinadora. Fica guardadinho lá. Se ela não tem isso, o problema é dela. Né? Ela tem que provar. Porque, como eu falei, a correspondência ela é personalíssima. É somente você. Não pode nem ser o vizinho, o parente. Por isso que eu falei para ele, foi essa pergunta que eu fiz para ele: você assinou algum papel do dia do exame? Aí ele falou assim: não. Eu falei: então, se você não assinou, então é isso. A ação costuma demorar um pouquinho, mas porque vai ter que chegar nessa fase, né? A não ser que o juiz já entende logo de cara. Então a gente direciona, não faz mandado de segurança, faz ação comum, direciona para a vara de fazenda, lá tem os critérios, faz a qualificação do autor e do réu. E entra na parte aí de pedidos, né? Como eu falei, a fundamentação é essa ali, artigo 37, caput da Constituição Federal, o 77, inciso 6, e aí o artigo 5º da Constituição, que trata da isonomia, né? Além disso, dependendo da classificação do candidato, a gente pode pedir o que a gente chama de ressarcimento de preterição. Porque assim, se o candidato foi reprovado indevidamente, nesse caso foi, se ele não tivesse sido reprovado, ele teria já entrado em algum momento, né? Sim. Qual é o cálculo que a gente faz, assim? Qual é o cálculo matemático? Bom, se ele deixou de entrar, se ele tivesse entrado atualmente, qual é o valor que ele já teria nos bolsos? Vamos botar lá, 20 mil reais. Se ele tivesse entrado, não tivesse sido reprovado por nada. Na minha visão, seguindo a regra, 3 regras.
do Código Civil e da própria Constituição Federal da responsabilidade civil. O princípio da responsabilidade civil, no caso objetiva, diz que a pessoa que sofreu uma lesão, ela tem que ser ressarcida. Então, veja só. Aquele que causa lesão, isso. 187, 186, 87, 1297. 927 do Código Civil, perfeito. Mais o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, trata especificamente disso. Também tem alguma coisa na 44381, não tem? Acho que é o 58, se não me engano, que fala sobre a preterição. Perfeito. Justamente, aí a gente fundamenta com isso também, no artigo 58, só que acontece. Tem juiz que entende que não vai te dar um ressarcimento de preterição porque você deveria ter exercido a atividade. No exercício da função, né? Isso. Se você não exerceu a atividade, como é que ele vai te pagar uma coisa se você não exerceu a atividade? Você não exerceu porque... Não foi por vontade sua, foi mas por não exerceu. É. Mas é uma questão técnica. Então o que a gente faz? Tudo bem, não exerci, então eu não posso ser ressarcido de uma coisa, mas eu posso pedir um dano. Então por isso que a gente fundamenta no artigo 186 do Código Civil, com o 927 do Código Civil, e o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então você inverte, um pedido diferente. O objetivo é o mesmo, mas é um pedido diferente, e pede para que que seja pago um dano material, perdas e danos. Fala, deixei de ganhar isso aqui porque a PM não fez o que ela tinha que fazer. Então, qual é a missão do advogado nesse tipo de ação? Provar que a PM cometeu teve uma conduta ilegal, uma conduta ilícita. Porque essa regra de responsabilidade civil, ela só se aplica se ficar comprovado uma conduta ilícita. Ou seja, aquela conduta, houve conduta ilícita? O que é a conduta ilícita? Que não está previsto na legislação. A gente está totalmente errado. Isso a gente já mostrou que está. Né? Você prova que realmente está. Aí você prova o segundo evento. Qual é o segundo evento? Houve dano? Houve. Pô, se eu não tivesse sido reprovado, se o candidato não tivesse sido reprovado, ele teria ganhado... Tá. Teve a perda de uma chance aí também, não é? Porque ele teria a chance de estar naquela turma, ser mais antigo, isso, várias coisas envolvidas nessa situação. Justamente. Então ele poderia ter ganhado algum valor. Poderia, olha só, uma coisa que é muito importante dentro do militarismo, eu sei disso porque são 20 anos de militar. Antiguidade. Né? 20 anos. Antiguidade é tudo. Antiguidade é posto. Antiguidade é posto, né? É a máxima que a gente ouve. Então, e tem envolvido com a hierarquia. Pois é, porque a própria atividade já não ganha maior, né? Sim. Porque se você passa de soldado para cabo e, consequentemente, sargento, mas olha só, você ofere mais. Olha só, o soldado ele tem um tipo de serviço, a escala dele é diferente. Sim. O cabo é um tipo de serviço melhor, é mais responsabilidade. Com a escala mais larga, né? A escala é mais larga. O sargento, e por aí vai, né? Só que, se o cara demorar, se ele tivesse entrado há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, além do dinheiro, que na minha visão ele tem direito, né? Não o salário, sim a perdas e danos, ele pode ser promovido na frente de um monte de gente. Então, na verdade, ele está deixando de ser promovido por uma conduta errada da polícia. Então, tem que haver aí a indenização por conta da responsabilidade objetiva da Polícia Militar. Ele tem que ser indenizado financeiramente. A gente tem ações judiciais favoráveis nesse sentido. Além disso, ele tem que ser ressarcido em preterição por conta para que ele acompanhe a turma dele na promoção. No militarismo existe 2 formas de promoção, quer dizer, várias, né? Mas em regra são 2. Promoção por merecimento e promoção por antiguidade. Tem lá pós-morte, bravura, aquela coisa toda, não vamos entrar nesse mérito. Mas temos lá promoção por merecimento e antiguidade. A antiguidade é aquela, quem chega primeiro sai primeiro. E a merecimento é aquele que o cara tem um conceito melhor. Aí são questões subjetivas. É um conjunto de questões subjetivas, né? Questões subjetivas, de avaliação. Do próprio comando, avaliação do próprio comando. É claro que o militar que trabalha junto com o comandante, ele vai ser muito mais bem conceituado do que um outro policial que trabalha na rua. Não tem para onde correr. E aquele cara vai ser promovido na frente. Entendeu? E olha só, promoção na frente tem várias vantagens. A parte de galgar um patamar a mais, né? Ter mais responsabilidade, mas estar numa condição melhor. E a questão financeira também. Eu tenho um colega meu de turma, de sargento da ESA,
que ele era tão dedicado que ele foi convidado para servir na Europa. Ficou na França. Adido. Ficou 2 anos na França. E aí? Mas por que isso? Porque ele era melhor? Não, porque ele estava mais próximo das autoridades. Então ele teve um conceito. Então assim, e detalhe, só foi quem era segundo sargento. Mas tinha gente da nossa turma que era terceiro sargento. Então você vê, essa vantagem foi dada a quem é o segundo sargento. Então você vê só, então ele foi, se ele fosse terceiro sargento, ele não iria para. Mesmo sendo muito bom, muito né? bom, no iria. Tinha então, a condição de ser. É muito importante isso. Então, além dos nossos pedidos, além de pedir para ingressar, a gente pede um dano material, perdas e danos, pedir para que acompanhe a turma, né, na promoção. Essa é uma questão assim, que me recai sempre uma observação, que mesmo que a gente peça, eu tenho em visão que fica de difícil resolução para a autoridade que autorizaria isso. No caso de colocá-lo na numeração pertinente ao local que ele deveria estar, a numeração de turma. Né? Como é que você vê essa possibilidade do judiciário definir ou não? É uma pergunta bem legal, ainda não tenho solução. Eu, na prática, não tenho solução porque eu não vivenciei isso ainda. Nós temos decisões favoráveis nesse sentido. Só que o artigo 58 da Lei 443 de 81, lei estadual, que trata sobre o Estatuto do Policial Militar, salvo engano, parágrafo 1º, acho que é isso. Ela fala que a Polícia Militar, quando é o caso de ressarcimento de preterição, ou seja, acompanhar a turma nesse caso, a PM tem que dar um jeito de colocar ele dentro da numeração. Como a gente sabe, eu não sei na prática, porque é a PM que vai fazer. Mudar tudo, não é isso? Porque não é uma consequência. Eu não sei, não tive essa vai experiência. Mas se está escrito na legislação, a PM sabe como fazer. Tá. De repente ela coloca lá, como é na OAB, o cara ele tem lá identificado como como alguma coisa, como S, não sei, tá? Isso é muito importante porque o cara fala assim, qual é o teu RG? Meu RG é 106. Muito moderno. Mas às vezes o cara era para ser 104. Isso gera até um constrangimento. O cara fala, o cara teve um tempo atrás que a turma de 104 estava tendo algum problema. E todo mundo marcou. Quem é da turma 104, né, não tinha uma imagem muito legal. Então, o pessoal se sentia constrangido. Então tinha gente que estava no 104, mas não era para estar no 104. Era para estar no 100 ou no 90, entendeu? Então tudo isso. Existe sim uma solução. Sinceramente, na prática, eu não sei como a PM vai fazer isso. A pergunta no caso, não sei se eu me fiz entender, é o posicionamento do judiciário com essa questão. O que você acha? Então, o juiz manda. Ele mandar e não ser cumprido. Isso teria um efeito de desobediência? Sim. Então vamos lá. É bastante comum a polícia militar. Quando eu falo polícia, vamos entender o Estado e tudo, né? Procurador-geral, vamos entender o comandante-geral, de uma forma geral. Não sei por qual motivo a PM não cumpre de cara as decisões. Tem decisões que é cumprida de cara. O que a gente tem que fazer? Identificado que não foi cumprido, que tomou ciência e tudo, a gente volta para o juiz e informa. Excelência, foi determinada uma ordem, essa ordem não foi cumprida. Os casos de história, então. Pois esses casos de história que a gente vai tentar dar uma solução aí. A ordem não foi cumprida, existe no Código de Processo Civil algumas regras que falam sobre a desobediência e sobre a dignidade da justiça. O ato atentatório, né? O descumprimento seria um ato atentatório à dignidade da justiça. O descumprimento de uma decisão judicial é um deboche, vamos botar assim. É um deboche. Então ele fala assim, não vou cumprir. E pronto, acabou. E por que não cumpre? Eu já falei isso, eu já conversei com vocês alguma vez. Canso de falar com as pessoas que eu atendo. A grosso modo seria a certeza da impunidade daquele ato. A certeza da impunidade. Eu não quero fazer crítica nenhuma, mas eu penso, o juiz, quando ele dá a decisão, ele fala, a decisão vai ser cumprida. Porque eu que mando. Né? Tô mandando, tá na lei. Aí o Estado não cumpre. O errado é o Estado que não cumpre. Verdade. Que descumpre totalmente. Esse cara, a previsão lá no Código de Processo Civil é o seguinte,
comete um ato atentatório, que ele não cumpre uma decisão judicial, que pode, dependendo da avaliação do juiz, pode ser revestida em má-fé e com multa. Só que acontece, quando você peticiona de novo, informando que não houve cumprimento, o juiz ele parte para uma segunda fase, que ele fala assim, tá bom, vou mandar cumprir de novo e vou fazer uma ameaça aqui, né? Pelo menos é o que eu interpreto, né? Ele fala, olha, determino que faça isso sob pena de multa. Mas ele não aplica logo a multa, porque eu imagino o seguinte, o juiz fala assim, pô, não é possível que o cara não está... Deve ter havido algum problema. O que me resta também uma dúvida, assim, nesse sentido. Seria coerente o magistrado aplicar multa na pessoa e não na instituição? Sim, mas costuma ser assim. Por um cumprimento mais efetivo, né? Quando você aplica a multa para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro... Não, mas o Marcelo geralmente fala em síntese, quem está pagando é o público. Isso. Mas quando você direciona ao senhor comandante do CEFAP, do CSP, aí já fica um pouco... Em regra geral, a primeira experiência que a gente tem é que o ato atentatório é cometido pela pessoa. Pela pessoa, não pelo... E aí, quando tem a punição, é aplicada a ela, aquela pessoa. É porque em que pese se a pessoa... Me pareceu, nos primeiros momentos aqui no escritório, que aquilo era direcionado ao posto. Hoje você é o comandante do CSP. Amanhã você não é mais, mas a ação foi contra você? Não. E é aquilo... o posto. Porque se aquele cara sai, se aquela autoridade sai, entra outra, aquela outra pode falar assim, não, vamos cumprir logo. Então ele pode mudar, reverter aquilo. Porque na verdade ninguém quer que seja aplicado pena de desobediência, que leva à prisão. Ninguém quer ser aplicada a multa por ferir a dignidade da justiça. Ninguém quer. A gente quer que a decisão seja cumprida, somente. Mas é assim. Então assim, vê que a nossa petição é pautada nisso e a gente finaliza ela nos pedidos, né? Então a gente conta essa história toda, vem endereçamento, vem a qualificação, vem a fundamentação que a gente falou, vem o pedido patrimonial, né? Vem o pedido de tentar acompanhar ali a promoção, vem um pedido de dano moral, porque se existe um ato ilícito que causou um problema, esse problema pode ser material e pode ser um dano moral. Pô. Olha só, todo mundo da minha turma está indo, eu não estou indo. Olha, eu sou soldado, podia ser cabo. Isso gera um constrangimento, gera uma questão de expectativa. Não sei, no mandado de segurança isso nunca pode ser posto. Mas numa ação comum, se você conseguir mostrar isso, ele vai ser indenizado. A gente tem cliente que ganhou ressarcimento por eleição e ganhou dano moral, R$10 mil de dano moral. Esses dias mesmo a gente entregou para o cliente, tem 2 meses, R$5 mil que o Estado pagou de dano moral. Por quê? Porque não cumpriu na data certa. Não foi nem multa, foi dano moral mesmo. Então funciona muito bem. Então a gente bota isso, depois disso tudo a gente bota isso num pedido. Vamos lá, qual é o pedido? Primeiro pedido, gratuidade da justiça, tem que ter, né? A gente vai avaliar. Vem um pedido de urgência, né? Tutela, né? Que seja da forma como a gente sempre pede lá. Normalmente a gente pede também expedição de ofício, né? Depois da expedição de ofício, citação do réu, que o réu tem que ser intimado e citado para poder se manifestar e tal, para tomar ciência daquilo ali. E a partir dali vem os pedidos importantes, que no caso específico aqui é a produção de provas para que presente, documento assinado, para provar que se ele se apresentar um documento dizendo que ele assinou, está tranquilo, né? Beleza, se ele não apresentar um documento, provavelmente o juiz vai atender os outros pedidos. Quais são os outros pedidos? Vai declarar a nulidade do ato administrativo. E tem uma questão muito interessante dentro do direito, que quando declara nulidade, é como se aquela reprovação não existisse. Por isso que tem que retroagir. Verdade. É como se nada tivesse acontecido. E se nada não aconteceu, você tem que ser ressarcido, você tem que acompanhar a sua turma, entendeu? Tem que ter o dano moral. Só que muitas das vezes o juiz não dá o dano moral, tem tudo isso. Tudo tem que ser questionado. O juiz entende que tem que ser anulado, mas muitas das vezes ele não entende que tem que ser dado dano moral ou dano material. A própria anulação é uma evidência de que ele teria que se pagar o dano moral, porque se anulou o ato retroage, ele está ali naquele momento perdendo todo o valor que ele teria ganho. Isso aí, perfeito. Então, em resumo, né, é isso aí que a gente faz. Alguma consideração, doutora Cristiane?
doutor Eduardo? A observação é que os argumentos são fortes, né? A gente tem batido na justiça aí com uma certa dureza e com total precedência dos jurisprudentes. E aí, o que você achou desse vídeo? Tá, a gente trouxe um assunto específico e nosso objetivo é toda semana, pelo menos, brifar, né, um caso concreto e trazer para vocês aí sobre diversos assuntos. Então, se vocês tiverem outras ideias, dúvidas também, deixa aí nos comentários. E uma coisa que eu quero convidar vocês, a gente vai lançar até o final de 2019 um curso preparatório online e vai ser uma proposta totalmente inovadora, tá? Então, eu vou deixar um link aqui na descrição. Então, quem estiver interessado em se preparar para o próximo concurso da Polícia Militar aqui do estado do Rio de Janeiro, basta se cadastrar aí e vai ser avisado sobre todas as nossas atualizações, todas as nossas informações, e ainda a gente vai adicionar vocês lá no grupo de estudos que a gente criou lá no Facebook, tá bom? Então, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.